livro que a gente vai analisar hoje, Capitães da Areia, ele é escrito numa época em que o mundo já estava com a Primeira Guerra já tinha acontecido e já estávamos à mercê da Segunda Guerra Mundial, 1937. Então, há 2 anos, 2 anos da Segunda Guerra Mundial. E não sei se vocês viram no vídeo, as imagens que aparecem ali são de catástrofe e aquelas pessoas usando máscaras. Já era o prenúncio da Primeira Guerra Mundial, que já foi uma catástrofe muito grande. A segunda, então, foi pior. E o mundo já havia indícios de modernidade com o cinema, o avião, o carro. Enquanto isso, o Brasil ainda patinava na miséria e continua até hoje. Você sabe que o Brasil sempre esteve muito atrasado dos primeiros países europeus e também até dos norte-americanos. O livro Capitães da Areia, ele também foi lançado, você vai perceber assim, ele é um descompasso daquilo que o modernismo no Brasil também se propôs. Em 1922, quando ocorre a Semana de Arte Moderna, o Brasil estava assim, engatinhando nos primeiros passos do que a Europa já estava muito à frente. Então, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e o expressionismo, que são as chamadas vanguardas europeias, vou mostrar algumas cenas agora para vocês, de alguns quadros, né, que você poderia apagar de novo, vou mostrar alguns quadros aí para vocês, de como a arte já estava muito à frente da nossa época. Veja, está no imagens, isso, aí. Esse quadro é mais que conhecido seu, né? É o Guernica. Ele mostra as atrocidades da guerra de Guernica, do abate que foi sobre a cidade. A outra cena, logo em seguida, é a cidade totalmente destruída, a cidade de Guernica, que ela foi destruída, e essa é uma cena da destruição da cidade. Próxima cena, aí nós já temos o futurismo, que era bem uma das primeiras vanguardas europeias que propunha um progresso muito grande para o mundo. O próximo também é o futurismo, que lembra velocidade. Então, o mundo já estava assim, se lançando para o caminho do progresso, né? Próximo. Aí já o dadaísmo. O dadaísmo é um dos movimentos mais loucos, porque ele mostra assim, a arte deve começar do nada. Então, é do improviso total. Não tem, é uma arte nonsense. Próximo. Aqui já um quadro bem famoso do Van Gogh. Esse chama-se Velho Desesperado, porque isso já era o prenúncio do século. O começo do século já mostrava já um começo de desespero para as pessoas, né? Próximo. Aqui, esse quadro é muito interessante por causa do abatimento que a pessoa está. Essa mulher tem diante dela um copo de absinto, é uma bebida abortiva, e ela é uma prostituta. Veja a cara de depressão que ela está, né? E justamente ao lado de um outro homem bêbado, completamente alheio à situação dela, e não se sabe o problema que ela está vivendo. Então, você está percebendo que toda a arte está mostrando a decadência do ser humano. Próximo. Essa também, esse já é um expressionismo, né? Mostra a decadência pelo álcool, que as pessoas se entregavam muito, principalmente por estarem endividadas, desgostosas da vida. Então, a arte começou a mostrar o lado bem decadente, muito diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver como o bonito. Então, agora, o bonito era mostrar o que era feio. Próximo. Esse também é o quadro é uma alucinação. O homem tomou o absinto, e note que a mulher é exatamente o que ele está vendo, é uma miragem, né, lógico, de uma mulher nua, totalmente verde, da cor da bebida que ele acabou de tomar. O absinto é uma bebida de alto teor alcoólico, que era justamente consumida pelas pessoas em depressão, no começo do século XX.
Pronto. Aqui já é Brasil, né? Então, veja, como a nossa arte aproveitou um pouco da arte decadente do futurismo, cubismo, dadaísmo, e incorporou a nossa realidade, a realidade da seca do Nordeste. Isso é Portinari, né? Também Portinari, aí mostrando já o trabalho do café. Note que é muito interessante esse quadro, que o título dele é Café. Por quê? As pessoas não mostram muito o seu rosto, apenas os sacos de café que encobrem o trabalho delas, o rosto, e elas estão despersonalizadas, justamente pela brutalidade do trabalho. Próximo. Aqui já é um quadro surrealista do Salvador Dalí, né, em que mostra também a decadência. Note que é muito interessante como o surrealismo mostra uma realidade provinda do sonho e da imagem ilusória. Este ovo, a gema dele é por fora, é uma mancha. Você percebe que aqui são apenas a África do lado direito e a América do lado esquerdo, por fora do ovo, né? Então a gema está impressa em forma dos dois continentes mais massacrados pelos continentes de primeiro mundo. Volta um pouquinho. Aqui também é uma coisa interessante. Em vez de escorrer uma clara do ovo, de dentro escorre sangue. E há um homem saindo, parecendo assim que ele está conseguindo com muito esforço, tentando sair dessa casca do ovo, mas já é um homem adulto. E uma mulher muito magra ao lado ali, mostrando para a criança, como se ela estivesse se representando, olha, este é o mundo que está para vir para você. E em cima, um guarda-chuva muito esquisito, né, que seriam assim, os países de primeiro mundo, que teriam, ironicamente, a cobertura ou a proteção para os países de terceiro mundo, que não dão proteção nenhuma, lógico, né? Tudo isso você vai associando e vai ligando à ideia do livro Capitães da Areia. Vamos para o próximo. Agora aqui eu peguei uma imagem. Veja como a pintura do Brasil, ela estava completamente alheia aos problemas sociais. Isso é uma pintura de Dom Pedro II, né, representando toda a ostentação e o luxo, indiferente a qualquer problema social. Agora nós vamos ver o quadro que mostra quem era o governante na época do Capitães da Areia. Vamos, Getúlio Vargas, né? Estamos então no governo dele. Veja, nada mudou. A pintura do quadro mostra, eu preciso aparecer, né? Ele como ditador. Então, é a partir daqui do contexto social e político que a gente começa, então, a analisar o livro rapidamente. Tá? Estamos no ano de 1937, em pleno governo de Getúlio Vargas, ditador, fechamento do Congresso Nacional e implantação da ditadura no Brasil, do Estado Novo. Obrigado. Pode acender a luz, por favor? Obrigado. Agora os slides já não precisam mais. Bom, então, como que a gente poderia ver o livro Capitães da Areia? A partir de uma frase muito simples de um escritor chamado Howard Fast. Os homens não pensam em anjos quando são tratados como bestas. Então, é justamente dessa maneira como a gente pode ver o livro Capitães da Areia. Mesmo assim, com todo o sofrimento que os meninos têm de estarem marginalizados e num local totalmente desprovido de carinho, proteção, amizade, que é o trapiche, né? O trapiche é o comecinho do livro. Então, se você perceber, esse espaço chamado trapiche, que é o barracão onde eles vão se alojar, ele serve aí como uma metonímia, novamente a gente falando, é uma figura de linguagem que representa a parte pelo todo, certo? O trapiche, ele nada mais é do que uma figura simbólica da proteção que esses meninos viriam a ter, mas não tiveram, né? Como se eles fossem assim, amparados
por um pai e uma mãe que eles não tiveram. Então, o trapiche representa ali a proteção deles. Bom, fora isso, pessoal, a gente tem que também saber qual era o contexto social, político do mundo. De todas essas obras que a gente viu, esses quadros que representam as vanguardas europeias, apesar de eles não terem muito a ver com o contexto do livro, você percebe que todos eles, todos os quadros, eles têm uma única palavra: protesto. E o livro Capitães da Areia é um protesto contra a sociedade que é totalmente avessa aos meninos, às crianças que são os protagonistas aí. Havia o avanço do nazifascismo e a chegada da Segunda Guerra. No Brasil, nós estávamos, como eu falei, na política ditatorial de Getúlio Vargas, né? E aí, como que a literatura reagiu a esse foco político, social? Nós temos 5 escritores que resolveram se armar da literatura para protestar contra essa diferença social que há e sempre houve no mundo, né? Principalmente no Brasil. Quais são essas obras e autores? O 15, de Raquel de Queiroz, que fala sobre a seca do Nordeste. Vidas Secas, primordial, acredito que a maior parte dos senhores aqui, todos já leram, se não, pelo menos já ouviram falar, né? Levante a mão quem não leu ainda Vidas Secas. Está na hora de pegar o livro, né? Então tá bom, faz tempo. Ainda não. Fogo Morto, que fala também da decadência do Nordeste e de como o ciclo da cana-do-açúcar, quando entrou em decadência, fez também muita gente passar fome, porque era o ponto de trabalho deles, né? E a cana-de-açúcar, ela entra em decadência, principalmente agora, no começo do século, e o fogo morto quer dizer engenho que não funciona mais, não tem mais produção. A Bagaceira, que é o primeiro livro que abre o ciclo das obras regionalistas no Brasil, que fala sobre justamente também a decadência do ciclo da cana-do-açúcar e também de uma família cujo pai vende a própria filha como prostituta para poder se manter financeiramente. É uma história decadente ao extremo. Talvez mais até do que Vidas Secas, porque em Vidas Secas a gente encontra pelo menos a união das personagens, né? Mas ali não, é uma traição mesmo, o pai trai a própria filha. E Os Ratos, de Dionélio Machado, que é uma obra espetacular, já mostrando o homem moderno na cidade, endividado até o pescoço, e ele não sabe o que fazer para saldar as dívidas. E ele é ajudado por alguns amigos que tentam arrumar algum dinheiro para ele, mas é uma coisa assim, desesperadora a forma como ele tenta conseguir dinheiro para poder se manter. E é muito interessante esse livro, porque ele já é ambientado no meio urbano, sai do sertão, entra para a cidade e já mostra o homem moderno, de terno e gravata, sofrendo assim, os abusos do capitalismo, já no mundo moderno, não já no sertão. Então, são livros que a gente pode encarar assim, como semelhantes ao que a gente vai ver. Não podemos esquecer de uma coisa: como foi que o século XX se abriu? Foi com a Guerra de Canudos que lançou a primeira obra, que já teria esse clima de protesto contra o governo. Ali, a literatura brasileira começou a tomar cara de Brasil miserável. É ali que começa a aparecer, então, toda a realidade brasileira e que vai se contrapor àquele quadro que vocês viram, do Dom Pedro II, com toda aquela pompa, coroa e tudo mais,
que, dentro de uma realidade tão miserável que era o Brasil, aquilo era ridículo, se não, pelo menos assim, ofensivo à população, né? Como que um imperador vive no Brasil em pleno luxo, e depois o Getúlio Vargas ainda posa de fraque, gravata borboleta, bonitinho, sendo que o Brasil estava na miséria, né? São esses contrapontos que a gente tem que ver. Então, você não pode deixar de ver. Qual seria, então, o tema central do livro? O tema seria o conflito do homem com o meio geográfico e socioeconômico. Isso você não pode deixar de focar, certo? E o tema, qual é o tema do livro? Os menores abandonados da cidade de Salvador. Bom, agora vamos falar rapidamente do livro. Você pode entregar agora, pede para o pessoal aí auxiliar. Nós temos aí um resumo que não é suficiente para só a leitura do livro. Ler o livro é fundamental, né? Mas os meninos vão ajudar aí, entregando aí um resumo rápido para, se você pudesse orientar, de contexto social, resumo da obra, análise das personagens e uma análise rapidinha do enredo. Logo no comecinho da página aí, você já pode ver no comecinho, bem na primeira página aí, nós temos aí a segunda geração modernista. Já falei sobre ela, né? E agora seria legal a gente pegar na página 2, onde está aí, Capitães da Areia e as suas características. Eu convidaria você a fazer um processo inverso para a gente ganhar um pouquinho de tempo e também ter uma leitura abrangente. Como que esse livro vai ser cobrado no seu vestibular? Existem duas obras que vão fazer mais ou menos parceria com o Capitães da Areia. Quais seriam elas? Vidas Secas e O Cortiço. Sempre essas duas obras vão ter. Por quê? Nós temos um grupo de pessoas agindo de alguma maneira mais ou menos semelhante ao dos meninos dos Capitães da Areia, né? Então, para que a gente possa ter uma segurança maior, será que daria para desligar a luz do negócio aí que eu não sei? Está batendo bem no meu olho aqui. Seria legal a gente, antes de tudo, fazer uma análise de dados rápidos da obra. Página 3. Uma coisa que o vestibular sempre te cobra: qual é o foco narrativo da obra, né? O narrador é em terceira pessoa, onisciente. O que quer dizer isso? Ele conhece o pensamento das personagens, certo? Então, todo mundo recebeu a folha? Tem alguém aí que está sem? Não, né? Tá. Então, o narrador, sendo em terceira pessoa, ele tem o poder de entrar na mente das personagens e até comentar alguma coisa que ele está pensando, né? O cenário sempre vai ser a cidade de Salvador, mas não se esqueça de que há alguns pontos importantes, que são o trapiche, que é o barracão onde os meninos são alojados, e você não pode esquecer de uma coisa: logo que o livro começa, existem algumas cartas que muita gente, quando começa a ler o livro, pula essa parte, achando que ela até nem faz parte da obra, mas faz. Você tem que ler, tá? Todas as cartas. São Crianças Ladronas, que é uma carta do secretário, do Jornal da Tarde, informando sobre a bandidagem que os meninos praticam. Depois uma carta do secretário-chefe de polícia da redação, depois uma carta do juizado de menores. Aqui você vai ver que essas três autoridades, elas falam contra os meninos.
é esse ponto que você tem que pegar e já abordar como um ponto de antagonismo. Veja bem, a sociedade é omissa e qual é o grupo que está sofrendo? Os capitães da areia, os meninos. Então a gente vai estabelecer assim um contraponto. A sociedade que massacra os meninos, condena, julga, mas não faz nada para amenizar a causa da dor deles, né? Que são órfãos, são abandonados e marginalizados e acabam se tornando bandidinhos, né? E o próprio grupo dos capitães da areia, que tem uma vantagem, eles, para driblar a vida, eles roubam e é a única maneira que eles têm de sobreviver. Em seguida, você vai encontrar outras cartas, né? A carta de uma mãe costureira, que é a favor dos meninos, e a carta do padre José Pedro, que também é a favor dos meninos, né? Aí você pode estabelecer assim, uma relação de maniqueísmo, é o bem contra o mal, tá? Separação do bem contra o mal. Terminadas essas cartas, aí vai ter uma descrição muito linda do trapiche. E essa descrição, por sorte, ela está aqui na própria apostilinha que eu te entreguei. Só que agora a gente precisaria pegar lá na página 8. Pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos comparar como que o narrador de Capitães da Areia se posiciona e vamos comparar com o narrador de Vidas Secas. Estamos falando de dois espaços que são descritos de maneira completamente diferente, tá? Vou falar do narrador do Trapiche, do narrador de Capitães da Areia. Veja como ele é poético. Então, é isso que o vestibular vai perguntar para você. Como que é a linguagem em Capitães da Areia? Uma linguagem poética e de lirismo. Não esqueça dessa palavra, lirismo. Quer dizer, ele tenta pintar um quadro bonito de uma coisa que é feia, para tentar, vamos dizer assim, amenizar a situação que já está muito pesada para eles. Já lá no Vidas Secas, o narrador não tenta fazer isso, porque ele vai mostrar cada vez mais a situação dramática e drástica e seca e rústica que os personagens estão vivendo. Então, ele não vai ser poético, nem pode. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai usar uma linguagem muito dura, muito assim, seca, esturricada. De que forma? Usando frases coordenadas, linguagem curta, isso, ponto, ponto. Ele não vai falar muito, mesmo porque ele tem que fazer um serviço de ajudar o Fabiano, assim, a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho, a falarem, porque a voz deles não sai. É bem diferente. Já aqui, estamos falando agora de Capitães da Areia. Veja como a linguagem é. Você fala assim, é lindo, ele pinta um quadro para você do que é o trapiche. Veja que coisa linda. Eu estou na página 8, tá? E ele está dizendo aí, ó, é a terceira... Nesse ponto, Capitães da Areia, tá. Sob a lua, né, o segundo parágrafo aí, tá, achou? Vamos lá. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Ele coloca as crianças, né? Não são os bandidos. Guarda o celular, por favor. Antigamente, aqui era o mar. Nas grandes e negras pedras dos alicerces do trapiche, as ondas ora se rebentavam fragorosas, ora vinham se bater mansamente. Olha o advérbio, mansamente. Está vendo? Ele está te dando uma ideia
de lirismo, de poeticidade para o texto. Para quê? Para deixar a situação um pouco mais bonita, para que os capitães da areia, vamos dizer assim, recebam esse texto como se fosse uma cantiga de ninar. A linguagem é bem suave. A água passava por debaixo da ponte sob a qual muitas crianças repousam agora, iluminadas por uma réstia amarela de lua. Desta ponte saíram inúmeros veleiros carregados. Alguns eram enormes e pintados de estranhas cores para a aventura das travessias marítimas. Aqui vinham encher os porões e atracavam nesta ponte de tábuas. Hoje, comidas. Então ele está fazendo um contraponto do que era o passado e do que é o presente. Antigamente, diante do trapiche se estendia o mistério do mar-oceano. Veja, olha como ele usa a linguagem, e o próprio Jorge Amado se intitulou romântico. Ele está usando o quê? De romantismo, entendeu? A linguagem bem suave. Nas noites diante dele era um verde escuro, quase negras, daquela cor misteriosa que é a cor do mar à noite. Nunca que você vai encontrar uma linguagem dessa no Vidas Secas, mesmo porque lá não tem água, né? Começamos por aí. Então você já começa a entender que a situação ali é bem pior, né? Pelo menos eles têm um abrigo, que é um esconderijo dos meninos, e tem o mar como uma espécie de acalentador de uma possível ilusão de viver feliz, né? Tá. Agora, a gente vai analisar rapidamente os personagens para que você os conheça. Veja bem, guarde bem, a matemática pode te ajudar. Quantos personagens nós temos aqui para analisar? 19. Então, é um dos livros que mais tem personagens. Então, dica, é legal que você conheça pelo menos o retratinho de cada um, para que você tenha já a ideia de como eles se conduzem nessa trajetória. Depois a gente vai fazer uma captação, dizendo, ó, esses personagens você tem que dar mais atenção, esses aqui não muita, e esses aqui eles são os terciários, que são aqueles figurantes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, os personagens que você tem que prestar muita atenção. Pedro Bala, Pirulito e Professor. Por quê? Esses três personagens, eles têm uma trajetória que é transformadora. Eles vão sair da sua situação comum e vão mudar o seu modo de vida. O Pedro Bala, ele vai se tornar um líder revolucionário. O Professor vai se tornar um grande intelectual, ele é um intelectual já, né? E o Pirulito, que tem uma ascensão mística, ele vai voltar-se para Deus. Então, onde é que o autor quis chegar nesses três personagens? Um partiu para o campo da política, outro partiu para o campo da arte e outro partiu para o campo da religião, que são os três, olha, veja bem, são os três pontos de distinção de um homem na sociedade: política, arte ou religião. Entendeu? Então, esses personagens, eles são assim, simbólicos e muito importantes. Vamos falar, então, rapidamente, do personagem número 1, Pedro Bala. Rapidinho, tá? Ó, eu estou na página 4. Pedro Bala é o chefe dos Capitães da Areia e teve que desbancar o antigo chefe, o caboclo Raimundo. Pedro Bala era filho do Loiro, um líder que morrera discursando durante uma greve dos doqueiros. É importante saber que, ao buscar a origem dele, ele vai se espelhar no pai, que já morreu e ele não conheceu, para ele poder ser também um líder político, né? A segunda personagem aí, que está em destaque, eu não colocaria nessa ordem, mas tudo bem. A Dora tem uma
uma atuação muito importante no livro. Ela vai ser a determinante da mudança do destino dos meninos, né? Depois a gente fala dela um pouquinho. O João Grande não é um personagem de muito destaque. Deixa para lá, depois a gente conversa com ele. Professor, aí sim, aí nós temos que falar um pouquinho dele, né? Professor, seu nome era João José, mas era chamado de professor porque vivia lendo e contava histórias aos seus companheiros do trapiche. Também gostava de desenhar, virou um grande artista que retratava as dores dos meninos abandonados. Para compor esse personagem, olha que legal, hein? Jorge Amado se inspirou em seu grande amigo, o artista plástico Caribé, que é um pintor existente mesmo. Ele é um pintor famoso na Bahia. O outro personagem, eu estou na página 5 agora, tá? O Sem Pernas, esse personagem é um personagem completamente assim, perdido, porque ele já é marginalizado pelo seu defeito físico da perna. E por isso ele é chamado sem pernas. Então, ele já tem, praticamente, a gente costuma chamar isso de antecipação, né? Ele já tem um destino traçado. Ele vai morrer porque ele não aguenta sofrer aquela marginalização por ele ser um deficiente físico. E, além disso, ele tem aquela ideia de que eu não vou me entregar para a polícia nunca, prefiro morrer do que viver sob o comando da polícia. E vocês percebem, no grupo, de todo o grupo, ele é o mais revoltado. Por quê? Ele não suporta viver sob aquele peso de ser marginalizado, tanto pelo defeito físico, como pelo próprio grupo da sociedade, né? O Pirulito, esse personagem a gente tem que falar um pouquinho dele, porque, como eu falei para vocês, é o único que tem, digamos, o melhor destino de todos eles. Ele vai procurar a religião e, digamos assim, entre aspas, ele tem a salvação, né, espiritual, porque ele vai ser padre. O Pirulito tinha uma vocação nata para o sacerdócio e vivia entre santos e rezas quando estava no trapiche. Aos poucos, os seus companheiros foram se acostumando com o seu jeito. O Gato, ele é um personagem, e apesar dele ter um certo destaque no grupo, ele é um personagem plano, ele não tem ascensão. Por quê? Ele vai continuar na sua mesma vidinha de sempre, tá? Ele não muda. Então, agora a gente já pode falar em tipos de personagem. Ó, quando você tem um personagem que se destaca, você tem um personagem esférico. Esses personagens são Pedro Bala, Professor, Pirulito. Esses são os que têm uma reviravolta legal na situação, né? Pedro Bala, lógico, Professor e Pirulito. Ó, para você lembrar, são 3 PP, né? PPP. Pedro Bala, Professor, Pirulito. Eles são os primeiros, ó, primeiro com P. Né? Então, seja, ó, eles são os que se destacam do grupo, tá? Esse vai para a política, arte, religião. Então, eles têm um caráter, assim, destaque, né? Agora, os outros já entram num plano mais rasteiro, assim. São 4 personagens que são personagens planos. Tanto é que você percebe que o próprio narrador não dá muito destaque para eles. Eles estão ali, mas fazem parte do grupo, têm até uma personalidadezinha, mas não tem esse destaque que esses 3 personagens tiveram, né? Quem são eles? Anota aí. Volta Seca, Boa Vida, o Gato e João Grande. Esses 4 personagens, eles fazem parte do grupo, mas eles estão ali apenas, não chegam a ser figurantes, mas
eles precisam preencher o espaço do livro, né? Para dar volume, vamos dizer assim. Sem esquecer que os Capitães da Areia eram mais de 100. Eles eram muitos, né? Tanto é que o grupo, você lê o livro e fala assim, mas cadê os outros, né? Eles são apenas figurantes, certo? Estão em terceiro plano agora. Aí, entramos num terceiro grau de personagens, que são os personagens terciários, que vão estar ali apenas como um auxílio. Pode ser o padre, pode ser a Dona Aninha. São personagens auxiliares, mas eles não têm destaque. Certo? Oi? Não, Sem Perna também é um personagem plano. E então, o que faz esses 3 personagens ganharem destaque? O destino deles, que é um destino promissor, né, de destaque. Bom, agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre outros personagens rapidamente. Eu queria falar sobre o Barandão, que é o novo chefe. Quando Pedro Bala era o chefe dos Capitães da Areia, Barandão era muito criança, logo que é aceito na organização revolucionária. Pedro Bala passa a chefia para ele depois que ele vai sair. A Dora, ela tem um irmãozinho, todo mundo sabe que é o Zé Fuinha, né? Esse personagem, ele é um personagem assim, ele é encantador, mas ele não tem destaque, mas apenas ele está ali para dar mais um enfoque para a infância mais embrutecida que teve, porque a gente conhece a trajetória da família. O pai e a mãe dele, que são os pais da Dora também, morreram de varíola. E é muito triste a descrição da morte do pai e da mãe da Dora, e quando ela fica praticamente não, ela fica completamente abandonada e vai tentar arrumar serviço e deixa o menininho, o irmãozinho dela, no meio da praça sem ter o que comer. Essa cena é assim, chega a ser dramática. É um momento triste. E só nesse momento é que ela vai ser acolhida pelos Capitães da Areia, né? Almiro, que é o gringo, um perseguido, filho de árabes, foi por certa época o menino do grupo mais perseguido pelos Sem Pernas. Então, esse personagem é muito interessante. Que coisa bacana, né? Como o Sem Pernas ele é marginalizado, então ele tem que descontar essa revolta em algum outro colega dele. E ele escolheu esse gringo aí para descontar a raiva que ele tem do mundo nessa personagem. Então ele focaliza a raiva nele. Almiro é um bexiguento. Esse Almiro, ele tem um problema. Ele tem uma tendência homossexual. E aí, pessoal, há uma questão que eu gostaria de falar com vocês, que eu achei muito interessante. É uma questão que foi pedida pela FUVEST. A gente vai falar um pouquinho disso agora. FUVEST. É uma questão dissertativa, tá? E fala justamente sobre discriminação. Veja bem, a questão pede assim, não está na folha, tá? Só para memorizar. Entre as variedades de preconceito enumeradas a seguir, aponte aquelas que o grupo do Capitães da Areia rejeita e aquelas que acata e reforça. Então, quer dizer, eles não são preconceituosos quanto a uma coisa, mas são preconceituosos quanto a outra. Vamos ver quais são essas coisas, né? Então, preconceito de raça, de cor, de religião, de gênero e de orientação sexual. Na primeira, raça e cor, eles não discriminam ninguém. O grupo deles tem personagens de várias cores, raças, não existe esse preconceito, né? Então, você coloca aqui, raça e cor é um preconceito que não existe entre os Capitães da Areia. Outro, religião, menos ainda, sabendo que a Bahia é um país, um estado
eclético, né? Principalmente a cidade de Salvador, que ela congrega catolicismo e umbanda tranquilamente. Tanto que eles são amigos do padre e amigos da dona Ninha, que é uma mãe de santo. E eles fazem capoeira também, que é uma luta meio mística, voltada para o lado do candomblé também. Então ela tem, o misticismo aí não é um fator preconceituoso para eles, né? Gênero, aí até pode ser no começo, porque eles não aceitavam menina no grupo. Mas quando a Dora entrou, eles tiveram que quebrar uma regra. No entanto, de qualquer forma, ela, para poder participar do grupo, ela usa roupas masculinas. Por isso, é uma certa discriminação, né? Ela não é aceita como menina, mas tudo bem. Depois é que ela vai se ambientando ao grupo e vai fazendo parte dele, e muito bem aceita, até pelo contrário, ela é assim muito valorizada dentro do grupo. E, finalmente, o único preconceito que isso ficou muito evidente é que eles não admitiam homossexualismo. E esse Almiro, ele foi expulso do grupo justamente por ele ter orientação sexual homossexual. Então, ele foi excluído do grupo. Então, essa é uma questão que apareceu na FUVEST aí, uma questão até interessante, né? Dissertativa, não é teste. Achei bacana para comentar com vocês. Bom, agora, vamos falar um pouquinho de outra personagem aí que é muito importante, embora ele não seja central, é o Padre José. Está na página 6. Padre José, José Pedro, né? Ele era o amigo deles. Então, veja bem, é importante que você note uma coisa. A igreja reprimia muito a conduta dos capitães da areia. Igreja é entidade. E o Padre José, ele era uma exceção, porque ele é simples, ele é do grupo deles, participa, ajuda. Então, ele é um apoiador da conduta deles, porque ele sabe que eles sofrem justamente por serem abandonados. Vamos ver como é que ele se conduz, né? Sua missão era ajudar os capitães da areia, por isso era criticado pela igreja. Seu sonho, ter uma paróquia, se realiza quando é enviado para o Alto Sertão Baiano. Padre José Pedro foi quem levou o pirulito para a vida religiosa. Então, é aí que o pirulito vai ser o aluno dele, né? O seguidor dele. Outra personagem aí que é importante, o querido de Deus, o mestre capoeira. Ele é pescador e possuía um saveiro. Era um dos adultos que mantinha amizade com os capitães da areia e ensinava capoeira aos meninos. Esse personagem aqui, ele tem um papel importante na hora em que o Pedro Bala tenta se matar se jogando na água. E hoje de manhã eu estava comentando, e à tarde também, daquele livro Caramuru. Esse livro conta a história de uma índia que se apaixonou por um português e quando ele voltou para Portugal, ela tentou segui-lo a nado, nadando, mas logicamente ela morreu. Então, há possibilidades aí de alguém perguntar qual livro tem que intertextualidade do Capitães da Areia com outro, nesse fato da tentativa de suicídio do Pedro Bala. O livro é Caramuru. E a personagem que suicídio não, ela tenta seguir o português, chama-se Moema. É uma índia. Ela vai tentar segui-lo. E essa cena, ela ficou um pouco assim, meio intertextualizada com esse livro aqui. Continuando. Outro personagem, então, e quem salva essa tentativa de suicídio é o querido de Deus. Ele vai salvar o Pedro Bala.
Outra personagem é Dona Aninha, a mãe de santo. Amiga dos capitães da areia, Dona Aninha, com suas rezas, cuidava dos meninos do trapiche. Curava-os e protegia-os. Então, ela é a mãe que eles não têm e o padre José é o pai que eles não têm. Então, eles funcionam mais ou menos como pais adotivos. E ambos são religiosos, né? Ela da Umbanda e ele do catolicismo. Outro personagem, João de Adão, esse personagem aqui, ele é importante porque é ele que conhece o pai do Pedro Bala, e quando Pedro Bala vai visitá-lo nas docas, é ali que ele fica sabendo quem era o pai dele. Então, esse João de Deus aí, ele funciona como uma ponte entre o antepassado do Pedro Bala e o seu futuro, que será depois um líder revolucionário. Porque ele descobre quem era o pai dele, pelo João de Adão, e aí ele vai ser um revolucionário. O Nhozinho França é o dono do carrossel. Isso eu gostaria de falar com vocês. Olha, atenção, gente. Esse livro, ele é muito interessante. Ele é dividido em apenas 3 partes, tá? Tirando as cartas que você tem que ler de qualquer jeito, e uma pergunta bem rápida. Todos já leram o livro? Quem já leu? Razoável, está mais ou menos na metade, né? Se você não leu ainda, é interessante que você faça agora, porque você vai lembrar de todos esses detalhes e eles vão te ajudar. Aí, quando começa a primeira parte do livro, ela se chama Sob a Lua num trapiche, um velho trapiche abandonado. Tá. Essa primeira parte, ela funciona como uma apresentação do cenário, depois das personagens. Só que você deve ter notado, quem leu o livro sabe do que eu estou falando, né? Alguém de vocês já viu um caleidoscópio? Ele vai mudando as figuras de acordo com a maneira como você vai virando. Ele vai formando figuras, né? Caleidoscópio, então, é uma forma de você vai girando e as formas vão mudando lá dentro daquele canudo. Alguém já viu um caleidoscópio? Tá. Então, o caleidoscópio é mais ou menos a maneira como o Jorge Amado montou a apresentação dos personagens. Ele não fala exclusivamente de um, depois do outro, depois do outro. Ele vai falando de todos e aos pouquinhos. Então, num único capítulo, ele vai apresentando todos eles, certo? A segunda parte do livro, ela vai ser a entrada da Dora para o grupo. Nessa entrada, que ela vai ser aí mãe, esposa, amiga e irmã. Só que esposa no final. Ela e ele vão passar por uma repressão muito grande, porque ele vai ser preso no reformatório e ela vai para o orfanato. Mas os dois conseguem se libertar. Quando ela sai do orfanato, e ele também, eles conseguem se encontrar e é a primeira noite que eles têm uma relação sexual. Naquele momento, então, ela se considera esposa dele. Mas, infelizmente, na noite seguinte, ela morre. A morte dela não é considerada um fim. Muito pelo contrário. É o que vai determinar toda a trajetória de cada um dos capitães da areia. Eles vão sair dali e vão seguir cada um o seu caminho. E é muito interessante porque todos eles esperavam que ela continuasse ali, mas infelizmente ela não está. Eu disse, ela não está fisicamente, mas espiritualmente é ela que vai inspirá-los a seguir cada um o seu rumo, seja bom ou seja mal, né? E finalmente, na conclusão do livro, você vai encontrar assim o destino de todos eles, mas especialmente o último capítulo é dedicado, sem dúvida nenhuma, ao Pedro Bala, por causa da sua liderança política que ele vai assumir. Ok? Desculpem a rapidez, mas não tem jeito de falar com mais palavras, né? Obrigado pela presença de todos. Tchau.